Para meus prezados ouvintes, bom dia e a paz do Senhor para o nosso irmão cristão. E Jesus falou: saudas uns aos outros com a paz. Nós devemos saudar com a paz do Senhor, porque quando Jesus mandou os discípulos, ele mandou de 2 a 2. Chegar em casa ou cidade, saude com a paz. Se aquela casa tiver paz, deixa com ela a paz. Se não tiver, volta com a paz. Eu quero deixar uma palavra na Bíblia para que nós entendamos. Muitas pessoas que ainda não entendem, muitas pessoas ficam às vezes até criticando a igreja, porque a igreja dele é grande, é bonita, tem ar-condicionado, tem muitas coisas, e ele fica falando das igrejinhas pequenas, dizendo que é a igreja de fundo de quintal. Meu amigo, meu irmão, a igreja é do Senhor Jesus. Uma certa feita, João estava pregando, isso é só para nós entender, e ele viu um homem que estava pregando, curando enfermidades, expulsando demônios. João chamou para ir com ele, ele não quis ir, João quis proibir ele. Chegou lá e falou: Jesus, nós vimos um que em teu nome ele expulsava demônios, curava enfermo. Eu queria proibir ele. Jesus disse: não proíba ele. Deixa que aquele que não é contra nós, é por nós. Ele estava fazendo alguma coisa porque era em prol da obra de Deus. E eu quero deixar um versículo aqui da palavra, dar uma pregação aqui para nós, de quando Jesus andava juntamente com os seus discípulos. E ele, cada minuto, cada tempo que ele tinha, estava sempre ensinando aos seus discípulos, pregando. E eles aprenderam muito bem. Teve discípulo que aprendeu muito bem, inclusive Pedro aprendeu muito bem. Jesus, quando chegou em Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizeis os homens, seu filho do homem? Um disse João Batista, o outro disse Elias, o outro disse João Batista, outro disse um dos profetas. E Jesus disse para seus discípulos: e vós que dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o Espírito que revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, eu quero que vocês entendam esta palavra e entender o que Jesus estava falando aqui para com Pedro. Ele não disse que Pedro era a pedra. Ele disse: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós encontramos aqui na palavra de Deus, a referência dessa leitura, nós encontramos que a pedra verdadeira é Jesus.
Porque a igreja não é edificada sobre os apóstolos, não. A igreja é edificada sobre a pedra principal, que é Jesus Cristo, foi Todo-Poderoso. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, e o verso 20. Para nós encontrar a resposta. Capítulo 2, verso 20. É edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Então, a pedra não é Pedro. Ele diz: Pedro, tu és Pedro. Sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui está a resposta. É edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina. Meus prezados, nós temos que entender que a igreja é edificada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo. Aqui Jesus não estava falando com Pedro, que Pedro era edificada por Pedro, que Pedro é pedra, não. Ele falou que Pedro, tu és Pedro. Sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui está falando, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Quando nós encontramos em Pedro, eu só estou falando isso para os irmãos entenderem a palavra. Inclusive até a igreja que está sendo criticada, e não pode acontecer isso. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, isso é referência daquela leitura que nós lemos lá da igreja, aqui, dos fundamentos da igreja. No versículo, no 1 Pedro, capítulo 2, o verso 4. Chegai-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha para os fundamentos da igreja. Chegai-vos a ele, a pedra viva, é reprovada pelos homens, mas para com Deus é pedra preciosa. Nós vemos uma reprovação que desde o início, 1 João capítulo 1 e o verso 11, primeiro livro de João, capítulo 1, verso 11. Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram, mas todo quanto creu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então, é a grande oportunidade que o homem tem de receber Jesus Cristo como edificador da sua vida. Chegai-vos a ele, a pedra viva, reprovada pelos homens. Lá eles rejeitaram Jesus, mas Jesus não rejeitou eles. A pedra reprovada pelos homens, mas para com Deus ela é a pedra preciosa. Para nós entender a palavra de Deus, que a igreja tem que estar fundamentada nos apóstolos e em Jesus Cristo. Vós também como pedra viva, sois edificado, casa espiritual, sacerdote, santo, para oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Nós também
Vós também, como pedra viva, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por Jesus Cristo. Meu amigo, nós precisamos de acreditar e crer que Jesus Cristo é a pedra principal. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra preciosa na presença do nosso Deus. E nós também temos o mesmo direito de receber a edificação desta pedra preciosa. Pelo que também as Escrituras se contêm, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, quem nela crê não será confundido. Precisa mais alguma coisa? Pelo que também as Escrituras se contêm, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, irmão, nós estamos aqui vendo o fundamento da igreja. Nós estamos aqui vendo que aqui não é o que nós pensamos, não. O que muitas pessoas pensam de às vezes criticar alguma igreja. Como andaram criticando a nossa congregação, a congregação cristã do Brasil. Eu respeito muitas igrejas, porque é, irmão, uma falta de ética. Qualquer pessoa que seja falar de igreja é falta de ética. A pessoa que não tem educação, a pessoa que não tem temor da palavra de Deus, porque em cada igreja ali está a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: o mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E cada igreja ali está a palavra de Deus. É preciso nós ter muito respeito com a palavra de Deus. É preciso nós ter muito respeito com a igreja. Não é criticar, dizer que é a igreja de fundo de quintal, porque a minha igreja é grande, minha igreja tem ar-condicionado. Irmão, pode ter ar-condicionado, pode ter o que quiser, se não tiver o Espírito Santo na igreja, essa igreja não está no fundamento. Mas muitas pessoas falam isso. É por falta de entendimento e não tem temor da palavra de Deus. Mas Deus é bom e é misericordioso. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, até os nossos pensamentos. Quando nós estamos pensando, antes de nós falar, Ele já sabe o que nós estamos falando. Então, nós precisamos de respeitar uns aos outros, respeitar as igrejas, respeitar os irmãos, que seja quem for, qualquer igreja que seja, é a palavra de Deus. A igreja às vezes não pode fazer um tempo grande, ele tem um tempo pequeno, mas Deus está ali. Se os irmãos estiverem em comunhão uns com os outros, Deus está naquele lugar. Não podemos negar que Deus está naquele lugar. Ali está sendo falada a palavra de Deus. Não precisa nós estar falando a igreja de fulano é isso, perdão. Pregue a palavra de Deus. E Jesus disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quando você prega a palavra, e a pessoa recebe de coração, ele recebe a palavra e a palavra fica plantada dentro do seu coração,
ele não volta mais atrás, ele não vai procurar outro lugar, porque a igreja que você está, Jesus disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e ceará e achará, entrará e sairá e achará pastagem. Se você é um pastor de uma igreja, se você dá a palavra de ensinamento, a palavra de sabedoria, as pessoas vão entender a sua palavra. A igreja só procura outro pasto quando o pasto lá seca, que não tem pasto, ela procura outro lugar que tenha pasto. Mas se você tem pasto verdejante, tem palavra, a palavra de Deus lá na sua mente, no seu entendimento, você está falando a palavra de Deus, ensinando, aquelas pessoas têm prazer de ficar na sua igreja. Pode ser igreja grande, pode ser pequena, pode ser o que for, ele tem prazer de ficar, porque muitas pessoas estão ali para aprender o que é a palavra de Deus. E é por isso que eu estou deixando hoje essa palavra sobre os fundamentos da igreja, para as pessoas saberem o que é fundamento da igreja. E aqui está bem claro. Está aqui nessa referência onde eu leio, você pode ler depois. Efésios capítulo 2, verso 20. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 4 e 5 e 6. E Apocalipse, que nós vamos ler agora. Apocalipse 21, verso 14. Vamos ler. Depois nós vamos para a pregação lá. O muro da cidade tem 12 fundamentos. Olha e escuta muito bem o que é o fundamento da igreja. Os muros da cidade têm 12 fundamentos. E o nome dos 12 apóstolos. E o nome dos 12 apóstolos e do Cordeiro. Está vendo? Fundamento da igreja. Os muros da cidade têm 12 fundamentos. 12 nomes dos apóstolos. E o nome nome dos apóstolos e do Cordeiro. Cordeiro, você já sabe que é Jesus Cristo. Foi aquele que fez o sacrifício lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Ele foi lá pendurado no madeiro por mim e por você. E nós precisamos saber e também falar para as pessoas sobre essas coisas. Se você é um pastor que ensina a palavra, muitas pessoas precisam aprender sobre isso. E aqui Jesus disse também, agora vamos voltar para a leitura da palavra, quando nós lemos Mateus 16, do verso 13 em diante. Aonde Jesus falou, Pedro é no versículo 18. No versículo 18. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja edificada, os apóstolos, os profetas e no Cordeiro, Jesus Cristo, na pedra principal que é Jesus, nada vem atrapalhar a sua igreja. A igreja, o demônio não tem poder sobre a igreja do Senhor na face da terra. E quando os crentes vivem pregando a palavra, ensinando em oração, buscando a face do nosso Senhor Jesus Cristo, nada vem ao contrário. Aí disse assim também, eu te darei a chave, ele falando com Pedro, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então, nós temos que estar firmado na promessa. Temos que estar firmado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Lá em João 15, verso 1, ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que eu entendo que não dá fruto, ele corta e lança fora. Ele limpa todos para que dê mais fruto.
Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós, e assim darás muitos frutos. Que a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Então nós temos que estar na videira verdadeira. Procuramos andar em comunhão um com os outros, para que nós possa estar ligados lá no céu. Porque tem daquele que diz que tem comunhão com Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. E Jesus andava pregando, anunciando, ensinando, porque nós precisamos de cada dia ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Quando a pessoa vem para a igreja, irmão, ele quer aprender. Ele quer ver as pessoas que estão ali, que já aprenderam. E nós temos muito tempo de igreja, nós já aprendemos o que é a palavra de Deus. E Jesus então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Depois começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que tinha que ir para Jerusalém e lá ser entregue nas mãos dos salteadores. Tinha que se cumprir a palavra de Deus, né? E quando ele disse que o terceiro dia ia ressuscitar, então Pedro, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, em misericórdia de ti, de modo nenhum que te aconteça isso. Olha o que é a palavra, o que é a pessoa, às vezes, com fingimento. Pedro ali estava com fingimento, e Jesus conhecia, sabe, é o sabedor de todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece a nossa vida. Deus me dê, não te aconteça isso. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Jesus tinha que passar, irmão, por aquele processo. Jesus tinha que padecer, tinha que morrer e ser crucificado por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ali estava Pedro, e voltando para ele, dizendo, com aquela maior compaixão, é Jesus que é sabedor de todas as coisas. Jesus e os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando aqui para os discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmão, seguir a Jesus Cristo é com sinceridade, é com amor, é com gratidão, é com muito. Por isso que muitas palavras na Bíblia: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos que amar, colocar, irmão, esse amor em prática. Muitas pessoas ainda não estão colocando em prática o amor de Deus na nossa vida, mas o amor de Deus na nossa vida é coisa maravilhosa. Nós temos que colocar em prática. E Jesus disse aqui: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar é separação. Nós temos que fazer separação das coisas que não é agradável a Deus para as coisas que é agradável a Deus. Precisamos de fazer essa separação. As coisas que nós temos, que nós não podemos, às vezes, usar
Nós temos que parar de usar. Nós temos que usar as coisas que agradam a Deus. Nós não precisamos de estar se enfeitando tanto, porque um dia nós vamos encontrar com Jesus lá na glória. E a glória do nosso Pai é onde nós vamos encontrar com Ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e perdê-la por amor de mim, achá-la. Aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós somos escarrados, cuspidos. Muitas das vezes nós somos tão humilhados, mas não devemos olhar para isso. Nós temos que olhar para o alvo, que o nosso alvo é Jesus. Se você olhar para o alvo que é Jesus, você não vai errar, você não vai voltar atrás, você não vai murmurar contra a obra de Deus, você não vai murmurar contra seus irmãos, você não vai murmurar contra a obra de Deus, você vai sempre viver em oração, em entendimento, sempre ensinando, anunciando a salvação. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Tão importante é o amor. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, meu irmão, você ter riqueza, você ter carro, você ter muitos bens e perder a sua alma? Que daria o homem recompensa da sua alma? Este aí, viu? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E que daria o homem recompensa da sua alma? É o amor, é a caridade, é a gratidão. Isso é que nós devemos fazer pelo amor de Cristo. Porque o Filho do Homem virá na glória do Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória do Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que plantar bem para colher bem. Se você planta bem, você colhe bem. Mas se você planta mal, você colhe mal. Porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Em verdade vos digo que algum dos que estão aqui não provará a morte, mas até que venha o Filho do Homem na sua glória e os seus anjos. Graças a Deus. Esta é a palavra da verdade. É a palavra da paz. É a palavra que nós precisamos de falar do amor de Jesus Cristo, para que nós possamos continuar fazendo a vontade do nosso Pai Celestial. Nós procurando ajudar um aos outros, ajudar a carregar a cruz um dos outros. É a palavra de Deus que fala. Devemos ajudar a carregar a cruz um dos outros. Nós, quando você vê alguém caindo, você precisa levantar aquela pessoa. Levanta com palavra de bênção, de salvação, palavra de conselho, para que aquela pessoa possa raciocinar e acreditar que existe um Deus no céu, que pode todas as coisas. É Ele que governa a terra. É Ele que governa a nossa vida. É aquele que conhece a nossa vida. Ele sabe, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, sabe da nossa vida, Ele sabe da nossa necessidade, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Se você precisa de alguma coisa, Ele chega
Às vezes você está bem atribulado, pensando que não tem mais jeito. Jesus Cristo está sempre ao seu lado. Na luta, na tribulação, na hora mais difícil que você está pensando que não tem mais jeito, Jesus, o Filho de Deus, está sempre ao teu lado. Porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso advogado. É o nosso juiz. Ele é médico dos médicos. Na hora mais difícil da enfermidade, Ele repreende o mal que está na sua vida, porque Ele é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, Ele veio para nos ajudar, para nos encorajar, para nos preparar, para um dia entrar no céu pelas portas e Deus que te abençoe. E te dê uma grande oportunidade de você aceitar, conhecer a Jesus Cristo e aceitar Ele como Salvador da sua vida.